E aí pessoal, tudo bom? Aqui é a parte 2 da explicação de como fazer os cálculos aqui no Excel, só que dessa vez a gente vai para a parte de frequência, né? A frequência relativa, a frequência absoluta, então vamos estar dando foco nessa parte das frequências aí, tá? Para iniciar de uma vez, como é que a gente vai fazer as frequências? Então, no vídeo passado, né, eu expliquei ali que você precisa ter um conjunto de dados ali para você conseguir calcular melhor. Então, aqui vai ser o mesmo processo, só que vão ser uns cálculos um pouco diferentes. Lá no outro a gente usou média, número de dados, então foi isso que a gente utilizou. E aqui a gente vai utilizar o mínimo. Tá tudo em maiúsculo aqui, deixa eu diminuir. Certo, o máximo. Deixa eu dar um zoom aqui maior, só pra ficar legal aqui a vida. A média. Aí a gente vai ver a amplitude, certo? O número de dados, distribuído como N, mas eu vou escrever aqui número de dados só pra ficar melhor. Certo? O intervalo. E a classe, né? Então vai ficar assim. Claro que esse intervalo aqui eu vou colocar ele para baixo, que a gente vai fazer ele por último, a classe vai ter que ser primeiro, tá bom? E eu já vou explicar depois o porquê. Então, como é que a gente vai proceder para fazer todas essas partes aqui? Lembrando que os nossos dados são a vazão, então a coluna D inteira aqui da vazão vai ser aonde a gente vai pegar os dados, aonde a gente vai construir o cálculo do mínimo, o cálculo do máximo, o cálculo da média, da amplitude, número de dados, entre outros. Então é tudo com base na vazão, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiramente o mínimo. Então, como eu tinha explicado anteriormente, o mínimo vai ser apertando igual aqui no Excel, né, na tecla lá do seu teclado igual. Aí a gente vai vai escrever agora mínimo. Pode ser com acento ou sem acento, não tem problema, mas a gente vai escrever mínimo. Abre o parênteses aqui no teclado, que é o Shift 9. Abriu parênteses, agora a gente vai definir o que a gente quer calcular como mínimo. Então a gente aperta em cima do D aqui, ó. Tá vendo? O D. Apertei em cima do D. O que ele vai fazer? Vai selecionar toda a vazão para mim, ó. E vai pegar o menor valor dessa vazão toda, tá? Então só apertando em cima do D ele já pega tudo, tá bom? Então é só apertar Enter agora. Ok, então o menor valor de todos esses dados aqui da vazão é 480. Fechou? Próximo agora, máximo. Então vamos lá, igual máximo, certo? Abre o parênteses aqui. Então, ó, igual máximo, abre o parênteses, mesma coisa, aperta em cima do D. Pronto, só isso. Vamos apertar o Enter. Aí ele me dá o valor máximo aqui, né, referenciado com esse valor. Então, o mínimo, o menor valor de toda a vazão aqui, tá, é o 480. E o maior valor de toda a vazão é o 14.640. É isso, tá bom? Agora vamos calcular a média aqui. Como que faz a média? Então a média vai ser, a gente já fez isso no vídeo passado, mas eu vou explicar novamente. Então igual, vamos escrever média, abre o parênteses, certo? E aperta em cima do D, que é onde está a vazão. Que aí ele pega todos os dados novamente. Mesma coisa dos anteriores, só muda o nome, tá bom? Aperta o Enter e aqui está a média. Média é basicamente o valor do meio, né? O valor do meio ali é entre todos esses dados. Onde ele vai fazer um cálculo que seria, na média vai fazer esse cálculo aqui, ele vai somar toda a vazão e depois vai dividir pelo número de dados que tem aqui dentro. Então, toda vazão dividido pelo número de dados dá a média. Então, vai dar isso daqui, tá bom? É um cálculo que o Excel próprio faz dessa forma. Então, você não precisa fazer esse cálculo que eu falei agora. Você vai só fazer a média, que ele já faz esse cálculo automático para você, tá bom? Então, agora vamos para a amplitude. Como que faz a amplitude? A amplitude ele tem que seguir
a mesma linha aqui, a mesma linha de raciocínio. Não pode fazer o contrário, tá? Que é o seguinte, você vai usar um máximo, tem que ser o máximo primeiro, não pode ser o mínimo primeiro, tem que ser o máximo. Então, vou apertar em cima aqui, máximo menos o mínimo. Tem que ser nessa ordem, o máximo menos o mínimo. Não pode ser o mínimo menos o máximo, senão dá errado, tá bom? Então tem que ser obrigatoriamente o máximo menos mínimo, ok? Vou apertar o Enter aqui. Então tá aqui a amplitude, ó. Lembrando que a gente já explicou como é que funciona as células. Estou utilizando aqui o H3, que está referenciado com esse azul, e o H2 que está referenciado com esse vermelho, tá bom? Então, a gente pegou o azul menos o vermelho, deu amplitude, tá bom? Quem que é o azul é o máximo, quem que é o vermelho é o mínimo, ok? Então, tá aqui a amplitude. Agora a gente vai calcular o número de dados, que não chega a ser um cálculo, a gente só vai observar aqui. Então, mesma coisa que eu expliquei no vídeo passado, é só apertar no primeiro dado que você tem da vazão. Eu não vou apertar em cima da vazão, eu vou apertar no dado, né, o primeiro dado que tem aqui. Porque eu só quero o número de dados. Vazão não é dado, vazão é só um título, tá bom? Então a gente vai pegar esse dado aqui e vamos fazer o seguinte. No seu teclado, segure a tecla Ctrl e segura a tecla Shift, tá bom? E aperta a setinha para baixo. Aí, então... aqui na barra, ó, descendo aqui, ó, acompanha o mouse. Aqui nessa barra de status, né, que é chamada de barra de status, ele vai mostrar para mim aqui a contagem. Então tá aqui a contagem. Então a contagem vai ser de 1555. Essa é a contagem. Eric, eu tô vendo aqui que vai dar 1556. Só que lembrando para vocês, a gente não pegou aquele primeiro dado, né, que não é um dado, é um título. A gente não pegou a vazão, então a gente corta um. Tá vendo que aqui tá 1? A gente corta ele. A gente começou a contar a partir do 2. Então ali deu 1556 por conta disso, tá? Então deu 1556 por conta disso, que ele conta aquele 1 lá. Só que vocês vão olhar aqui embaixo, ó, contagem 1555. Ok. Vamos voltar lá em cima. Então aqui em número de dados, 1555, esse é o número de dados, ok? Então vamos lá. Classe agora, como que a gente calcula a classe? O cálculo da classe, ele é um pouquinho enjoado para fazer, tá? Ele requer que vocês utilizem eu vou ter que colocar a equação aqui, só para vocês conseguirem anotar certinho, tá? Esse aqui é importante que anota, que ele segue à risca um período ali, tá? um cálculo específico ali para vocês, tá? Então vou escrever ele aqui, só para vocês verem como é que ele funciona, tá bom? Aí, beleza. Então aqui vai ser o seguinte, para fazer o cálculo aqui, para calcular a classe, tem que usar esse cálculo aqui, ó. A gente vai colocar 1 mais 3,322 vezes log, abre o parênteses, pega o número de classes e fecha o parênteses. É esse cálculo grandão aqui que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos fazer ele aqui. Primeira coisa, fazer no Excel, sempre que você for fazer fórmula, igual. Então, vamos apertar o igual aqui. Apertei o igual, ok. Então, vamos lá. 1 mais 3,322 vezes log. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, não tem problema, tá? Então, log é isso. Abre o parênteses, ok? E a gente vai pegar aqui o número de dados, que já está aqui em cima. Então, é só apertar em cima dele. Deu um clique, ele já colocou a célula que é do número de dados, que é H6, então H6, tá bom? Então ele está aqui. E é só fechar o parênteses e apertar o Enter. Somente isto, tá? Então, novamente, isso aqui é importante anotar, porque isso daqui é um pouco complicado de lembrar de cabeça. Então, ele é importante
tá dando uma anotada aí. Então é 1 mais 3,322 vezes log, abre o parênteses, pega o número de dados e fecha o parênteses. Aí aperta o Enter. Ok? É assim que funciona. Agora a gente vai para aqui o intervalo, né? Vamos para o intervalo aqui. Quanto que vai ser o nosso intervalo? O cálculo do intervalo é o seguinte. Então vou apertar aqui igual. Vou pegar aqui a classe, dividir ela pela amplitude, tá bom? Então é classe dividido pela amplitude. Vou apertar o Enter. Gente, eu fiz um pouquinho errado, é o contrário, tá? Então é amplitude dividido pela classe. Aí, agora deu certo, tá? Então é amplitude dividido pela classe, não classe dividido pela amplitude, tá bom? Para ficar melhor, né, para a gente conseguir verificar isso aqui mais fácil, eu vou arredondar os valores aqui, tanto do intervalo quanto da classe, tá bom? Porque o da classe aqui ele tem que ser específico, aqui está dando 11, tanto, então vamos arredondar ele aqui para 12, então a gente vai utilizar 12 classes, tá? O intervalo aqui eu vou fazer da mesma forma, aí ó, deu 1220, ok? Então a classe deu 12, o intervalo deu 1220, certinho? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com essa classe e esse intervalo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é basicamente escrever aqui classe. A gente vai escrever só para detalhar ele, tá bom? São 12 classes, certo? Então eu vou colocar 12 classes aqui. Então ó, coloquei um. Vou colocar o 2. Para mim não ficar indo 3, 4 e indo embora, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só colocar 1 e 2. Vou selecionar o 1 e o 2. Assim, né? Aperta, segura e arrasta. Pega o quadradinho aqui e arrasta para baixo. Que aí ele vai fazer na sequência. Tá vendo aqui do lado do mouse, aqui ó, onde eu tô chacoalhando? Ele já tá seguindo a sequência. Quando eu desço para baixo ele tá vindo junto, ó. Então o 12 vai parar aqui. Soltei, aí ele calcula do 1 até o 12. Então esse aqui é um macetinho aqui no Excel que tem para a gente conseguir fazer isso aqui mais fácil, tá? Eu vou deixar no meio aqui. Ok, então a gente já fez basicamente a classe. Então são 12 classes, tá aqui as 12 classes. O que acontece agora? Agora que vem algum pulinho do gato, tá? A gente vai calcular agora o intervalo. O intervalo ele vai precisar de basicamente dois quadrados. Então eu vou selecionar o quadrado do intervalo e o quadrado em branco do lado do intervalo e vou vir aqui em cima e apertar esse botão. Esse botão chama mesclar e centralizar. Então eu vou apertar ele. Pronto, ele vai fazer com que os dois quadrados sejam dele, tá bom? Então a gente está utilizando esses dois quadrados aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui e jogar um pouquinho pro lado aqui, só para me conseguir diminuir o tamanho dele, tá muito grande. Aí ficou melhor aqui. Ok, então a gente fez isso só para deixar legal aqui o intervalo, tá? Porque ele vai precisar de dois quadrados aqui para estar trabalhando. Então como é que vai ser o intervalo? Então vai ser o seguinte: toda vez que vocês estiverem trabalhando com classes aqui, né, vamos fazer a distribuição das classes. A primeira classe, ela tem basicamente dois intervalos, né? Tem um intervalo que é o mínimo e um intervalo que é o máximo. Então tem um mínimo aqui e o máximo da primeira classe. Da segunda classe vai ter um mínimo e um máximo, certo? A primeira classe aqui, qual que é o nosso mínimo? A gente já tem ele, tá aqui ó. Esse aqui é o nosso mínimo. Então 480,6 é o mínimo da primeira classe, ok? Então a gente pode escrever aqui 480,6. Pronto, esse aqui é a nossa primeira classe, tá? Eu posso até arredondar aqui, vai dar 481, tá bom? Mas não precisa arredondar,
Se quiser deixar assim, sem problema. Eu posso arredondar aqui também, não tem problema nenhum. Vai dar 481, tá bom? Agora a gente vai calcular qual que seria o máximo desse intervalo, né, da classe 1. Qual que é o máximo dessa primeira classe? Então a gente vai fazer o seguinte, igual, aperta aqui no mínimo, né, do intervalo, que é o 481, aí você vai somar, certo? Com o intervalo que você já tem aqui. Aperta em cima do intervalo, ok? É esse o cálculo. Então vai ser, de novo, igual, pega o mínimo da classe 1, não pega esse daqui de cima, pega esse daqui, e eu já vou explicar o porquê, tá? E soma mais o intervalo. Então tá aqui o intervalo, certo? Prontinho. Só que tem um porém. Eu vou precisar fazer isso daqui um pouco mais rápido. Para mim não precisar fazer um por um, porque se eu for fazendo um por um, aí eu utilizo a lógica. Aqui vai ser o mesmo número de lá, vou fazer o cálculo aqui, pega esse daqui, mais esse daqui e vou indo. Eu não vou precisar fazer um por um, não tem por que eu fazer um por um. Eu vou fazer o seguinte, tá aqui o cálculo, né? Tá tudo feito. Então ele tá pegando aqui certinho, que é o intervalo, o mínimo do intervalo, e ele tá pegando esse intervalo aqui. Eu vou travar a célula do G8, apertando aquela tecla que eu falei para vocês, F4 aí no teclado, ok? Aí ele vai fazer isso daqui, significa que ele está travando, como se fosse um cadeado, é bloqueado. Essa célula aqui, ela não se mexe, ela vai ficar aqui o tempo inteiro, tá bom? Vou apertar o Enter, deu o mesmo resultado, tá? O resultado não mudou. E eu já vou explicar para vocês o porquê que eu tenho que fazer isso. Antes disso, eu vou explicar agora o porquê que eu tinha que selecionar exatamente esse daqui, ó, e não o de cima, que é a mesma coisa. Bom, pessoal, lembra que eu falei no vídeo passado que o Excel ele vai entender uma lógica que você aplicar, certo? A lógica que eu estou aplicando é para ele fazer um cálculo meio que básico, né? É só somar esse com esse, aí vai dar esse valor aqui. Só que eu quero fazer isso para todo esse quadrado aqui. Então, o que acontece? Eu vou utilizar o quê? Que recurso que é para mim conseguir fazer algo mais automático possível? Seria o recurso desse quadradinho aqui, ó. Esse bem aqui. Tá vendo esse quadradinho verde? Esse quadradinho verde é responsável por estar completando uma fórmula ou algum texto, caso eu tenha escrito. No caso aqui, como eu coloquei só 481, eu peguei ele aqui e arrastei para baixo, ele só vai me dar 481, porque ele não entendeu a lógica. Quando ele entende a lógica, ele faz igual às classes aqui que eu tinha mostrado para vocês, ó. Coloquei aqui 1, aí eu vou arrastar isso aqui para baixo, ó. Quadradinho verde, arrastei para baixo, ele só vai me dar 1. Mas eu indiquei uma lógica para o Excel entender. Perdão. Então é 1 e aqui embaixo 2. Pronto, então tem 1 e 2. Vou selecionar os dois. Vou pegar o quadradinho e arrastar até o último lá, para dar 12. Aí o Excel entendeu que eu quero uma sequência de números, uma sequência numérica. Aí ele manda para mim uma sequência numérica. Ok? Aqui não é diferente. Eu quero fazer com que ele entenda que eu quero pegar uma sequência também. Só que a sequência na fórmula é utilizando esses quadrados aqui. Então, eu estou falando que é para ele somar esse quadrado azul com esse quadrado vermelho, certo? Aí, lembra que eu falei que toda vez que você pega ele aqui e arrasta para baixo, o quadrado também desce junto? Por isso que a gente tem que travar? Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Arrastei aqui para baixo. Ok, percebe que deu o mesmo valor para todos os de baixo, ok? Mas olha aqui a mudança, ó. Vou apertar nesse daqui para vocês verem. Olha onde está o azul agora. O azul estava aqui no 481. Olha onde ele está agora. O vermelho ele permanece aqui, ele não desceu. Por que ele não desceu? Porque eu travei.
usei o F4. Então ele permanece aqui no intervalo. Já esse azul que não está travado, ele desceu, ok? O que dá para me entender nisso? Que se eu quiser fazer o cálculo do intervalo, o máximo do intervalo, eu sei que o cálculo vai ser o mínimo do intervalo mais o intervalo, que a gente já tinha calculado, deu 1220. Então, sempre em todas as classes aqui vai ser o mesmo cálculo. Não tem por que eu fazer um por um mesmo cálculo. Eu posso simplesmente pegar e arrastar para baixo para ele fazer os mesmos cálculos aqui embaixo. Olha lá, mesmo cálculo, mesmo cálculo, mesmo cálculo. Mas o que está mudando? Se eu quero apenas que o intervalo ele permanece aqui, eu vou ter que travar, porque se eu não travar, o que acontece? Vamos lá pegar o intervalo de novo, ó. Não travei, tá G8, não tem nenhum daqueles cifrões de dinheiro. Vou arrastar para baixo, olha o que acontece. O que tá acontecendo aqui, ó? Aqui tá normal, né? Tá indo do azul 481 mais 1220. Tá certo, não tá errado. Eu vou apertar Enter aqui, ó. Percebe que eu tava aqui, ele desceu pra cá, onde tá esse zero. Vou dar 2 cliques para mostrar. Olha onde ele tá pegando. Ele tá pegando nada e somando com nada. E dá nada. Dá zero. Esse daqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui. Aí ele tá pegando intervalo e somando com nada. Ele não soma texto. Por isso que ele deu esse valor aqui, ó. Embaixo aqui, 481. Ele pegou 481 e somou com nada. Dá nada. Então a gente trava para isso. Eu quero que essa parte que está em vermelho aqui, ela não desce. Porque se eu arrastar para baixo, ela desce junto. Percebe que o azul e o vermelho eles estão descendo simultaneamente. Seguindo a mesma lógica. Ó. É sempre 2 quadrados de diferença. 2 quadrados de diferença, 2 quadrados de diferença, 2 quadrados de diferença. Por quê? Porque eu fiz isso no primeiro. No primeiro eu fiz isso. Eu peguei o 481 e somei com esse daqui. Então, se eu arrastar para baixo, ele sempre vai seguir essa mesma lógica. Mas agora eu quero fazer com que o vermelho trave. Então, eu vou vir aqui no G8, aperto o F4, aí não vai ter mais aquele problema dele descer junto. Então, o vermelho ele vai permanecer ali no intervalo. O azul é o único que vai descer. Ó, o vermelho tá aqui, o azul tá aqui. Agora vamos pro de baixo. O vermelho permanece aqui no 1220, o azul desceu, ele estava no 481, agora ele desceu para esse, ok? É isso que eu quero. Agora eu vou explicar o porquê que eu quero isso, tá bom? Bom, eu arrastei aqui, percebe que deu valores iguais, é normal isso acontecer. A gente vai vir aqui na segunda classe, nesse quadrado aqui, e a gente vai pegar o máximo do intervalo passado. Porque qual que é a lógica aqui? Quando você faz a primeira classe, você tem o mínimo da primeira classe, que é o 481, e o máximo da primeira classe, que é o 1701, certo? Você encontrou o máximo da primeira classe, fazendo o cálculo de o mínimo do intervalo mais o intervalo, ok? Então, fazendo esse cálculo, deu 1701. Esse aqui é o máximo da classe 1. Agora, qual que é o mínimo da classe 2? Lembrando que o mínimo é de K e o máximo é de K. Eu vou colocar uma corzinha só para ficar legal. Não dá problema, ó. Eu vou colocar assim e vou colocar assim. Tudo bem, vai ficar feio, tá? Mínimo é o verde e o máximo é o amarelo, tá bom? Eu vou colocar vermelho aqui só para ficar melhor aqui como um máximo, né? O mínimo é o verde e o máximo é o vermelho, tá bom? Então vamos lá. Aqui na classe 2, qual que é o mínimo da classe 2? É o máximo da classe anterior. Se ele chegou até aqui, então a próxima classe, o mínimo vai ser ele. Então é só eu digitar 1701, né? Não, eu não vou fazer isso. Não vou digitar 1701 aqui. Vou fazer diferente. Por quê?
Novamente, o Excel ele é inteligente, mas você tem que entender que ele precisa seguir uma lógica para você aplicar algo automático para ele. Se eu escrever 1701, como eu já tinha explicado anteriormente, eu pego esse 1701 e arrasto para baixo aqui, ó, ele vai permanecer 1701. Então, eu quero fazer de uma forma com que ele não cometa esse erro aqui. Eu quero que muda, eu quero que todas as vezes que aparecer um número aqui, ó, ele pega esse número e já manda para cá. Então vamos lá, eu quero pegar o 1701 e eu quero que ele siga a lógica de descendo aqui, ó. Eu vou explicar melhor na hora, vocês vão entender melhor aqui, tá? Na hora de eu explicar não ficou tão bom assim não, mas na hora que eu mostrar para vocês como é que funciona, eu acho que vai entender melhor. Então o que acontece? Eu quero pegar esse 1701 aqui. Eu vou apertar igual nesse local aqui, então igual, e aperto no 1701. Ok, o 1701 está referenciado na célula H11, então H11, então tá certo. H coluna, 11 linha, então tá certo aqui. É só isso, é só apertar Enter, que aí vai aparecer o valor aqui. Percebe que quando vê o valor aqui, ele já mudou de cá? Então meio que já deu certo, ok? Só que olha a mágica acontecendo. Eu vou arrastar um para baixo para vocês verem. Percebe que ele pegou o 2921 daqui? O que ele entende? Ele entende que eu quero descer a célula. Lembrando que o Excel ele entende melhor as células. Então se você usar a célula, ao invés de digitar o número, ele vai entender a lógica que você quer aplicar. Então a lógica é o seguinte: todas as vezes que eu arrastar para baixo, o que vai acontecer? Eu não tinha pegado o 1701 aqui? Ok, ele pegou. Aí ele foi lá e copiou 1701 aqui. Aqui no tal 2921, mas por quê? Ele pegou daqui. Mas como assim ele pegou? Pegou porque eu tinha arrastado para baixo. Arrastei o que para baixo? Esse quadradinho verde. Peguei o quadradinho verde e arrastei para baixo. Pronto. Aí ele vai lá e vai fazer a lógica de ir descendo junto. Então o quadrado azul aqui vai descendo junto conforme eu for carregando ele para baixo. Então é isso, porque eu não travei ele. Se eu tivesse travado, aí ele permaneceria nesse local. Como eu não travei, ele vem descendo junto. Ó, ele descendo. Ó. E é isso que eu quero. Todas as vezes que você for fazer a próxima classe, ó, eu vou fazer a terceira classe. Qual que é o mínimo da terceira classe? É o máximo da classe anterior, que no caso é a segunda. Então, o máximo da 2 é 2.921. Então, o mínimo da classe 3 vai ser 2.921. Classe 5, vamos lá, ver pela classe 5. O mínimo da classe 5 é o máximo da classe anterior. Então, vai ser 5.362, que é o máximo da classe 4. E o mínimo da classe 5 vai ser 5.362. E aí, sucessivamente. Ok? Então, essa é a lógica aqui para a gente fazer. Caso tenha ficado alguma dúvida nessa parte, que é um pouco complexa, eu entendo, eu me embololei um pouco na explicação, pode estar mandando mensagem, tá? Que eu vou tentar responder para ver se eu consigo ajudar vocês ali no menor tempo possível, tá bom? Tá, a próxima parte aqui vai ser a frequência absoluta, tá? Então, frequência absoluta. A frequência absoluta, ela é um pouquinho enjoada, tá? Vou apagar isso daqui. Ela é um pouquinho enjoada, então ela requer que vocês prestem bastante atenção e anotem passo a passo aí, porque essa daqui é chata mesmo. Até eu que já sei usar Excel, acho essa fórmula aqui extremamente enjoada. Então tá, na frequência absoluta, o que você vai fazer? Ele é diferente de qualquer fórmula que você utilizou até o momento. Nas fórmulas anteriores, você colocou igual e foi fazendo, né? Pegando o dado que você quer fazer o que você escreveu, né? No caso, a gente escreveu mínimo, então ele vai fazer o cálculo de mínimo. Então ele vai pegar o menor valor dentre esses que eu selecionei. Ok, só que a frequência ela é um pouco complicada. Ela é diferente disso. Como é que vai funcionar a frequência?
Então aqui eu vou dar um zoom maior, tá bom? Melhorar a visão. Frequência absoluta. Vamos apertar o igual, só que antes de eu apertar igual, lembrei agora, tá? Eu tenho que selecionar toda essa parte e deixa um sobrando. Selecionou tudo aqui, ó, deixa um sobrando, tá bom? Aí eu vou apertar igual e o igual vai aparecer aqui em cima. Depois eu mostro o contraponto. Se eu tivesse só apertado igual, o que ia acontecer, tá? Vocês iam ver que ia dar errado. A gente vai escrever agora frequência. Pronto, tá aqui frequência, certo? Vamos lá, frequência. Abre o parênteses. Então a gente vai ter que pegar o que agora? A gente vai pegar então a vazão, os dados, né? Então a frequência ela vai pegar a vazão, ok? Ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? A frequência ela é uma fórmula que ela precisa de dois dados. Então o primeiro dado que a gente pegou foi a vazão, certo? O segundo dado que a gente vai pegar vai ser o máximo dos intervalos. Então é a máxima dos intervalos aqui, ok? De novo, igual, frequência, pega toda a vazão, ponto e vírgula, e pega a máxima dos intervalos, apenas as máximas, ok? Agora você vai fechar o parênteses e não dar o Enter. Você vai fazer outro processo, que é o Ctrl, Shift, aí você aperta o Enter. E pronto, tá aí a mágica. Essa é a fórmula. Anotem, voltem o vídeo, porque essa daqui é um pouquinho complicada, é o que vai mais dentre todas dar problema na hora lá, tá bom? Então eu acho essa daqui a mais complicada de fazer. Eu vou explicar agora o que aconteceria se eu fizesse a frequência e não tivesse selecionado aqui, né? Que nem eu fiz anteriormente. Eu selecionei primeiro, depois eu fiz a fórmula, ok? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Ó, apertei igual, frequência, certo? Vamos lá pegar a vazão. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Ponto e vírgula e pego aqui a máxima dos intervalos. Pronto. Fechei o parênteses, Ctrl Shift Enter. O que ele me dá? Só 257. Ah, Eric, mas então é só arrastar para baixo, né? Vamos arrastar para baixo aqui. Olha lá, olha a diferença. É uma diferença muito grande. Então a gente tem que fazer aquela seleção primeiro, tá? Antes de você fazer o cálculo, tem que fazer aquela seleção, senão vai dar errado. Ele vai entender que esses valores aqui, tem alguns valores que até estão certos, ó, 99,990. Mas tem outros que são muito diferentes, ó, 891 e aí vai. Então é importante você selecionar em tudo primeiro antes de fazer essa fórmula, tá bom? Senão vai dar errado, ok? Bom, essa é a frequência absoluta. Agora a gente vai para a próxima frequência. Tá, a próxima frequência é a frequência acumulada. Então vamos lá, frequência acumulada. Ok, frequência acumulada é o seguinte. Ela vai ser basicamente igual ao intervalo aqui. O intervalo, o que a gente fez? A gente fez um cálculo aqui, né, de soma, pegando o intervalo com o mínimo, né, dos intervalos aqui, certo? O mínimo mais o intervalo. Então a gente fez esse cálculo. Só que aqui, ó, a gente vai utilizar essa daqui para estar fazendo a frequência acumulada. E depois a gente vai fazer esse cálculo de mais, né? Só que sem travar. Eu vou explicar melhor. Na frequência acumulada, você vai apertar aqui igual no seu teclado e vai pegar a frequência absoluta aqui, que é o 257. Apertei em cima e é só dar o Enter. Ok? Agora nessa de baixo aqui, você vai apertar igual. Aqui tanto faz, você pode pegar essa ou essa de cima, mas é importante você somar a segunda frequência absoluta com a primeira frequência acumulada. Então vai ser esse mais esse daqui, certo? Tanto faz a ordem, não importa. Pode ser o
o primeiro da frequência acumulada com o segundo da frequência absoluta, não importa a ordem. É assim que você vai fazer. Aperta o Enter, pronto. Vamos apertar aqui no 771 e arrastar para baixo. É só isso. Não precisa ser tudo, tá? Por conta desse 0, pode ser até aqui no 4, tá bom? Então é isso. Aí a gente deu a frequência acumulada. Eu acho que eu bati no microfone aqui, perdão. Então, novamente, vamos explicar de novo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai apertar igual, pegar o primeiro valor aqui da frequência absoluta, que é o 257, e apertar Enter. Então, tá aqui ele. Depois você vai pegar e vai no de baixo, né, da célula de baixo, você vai pegar o 257 e somar com o 514. Vai dar esse valor aqui, 771. Pega aqui o quadradinho verde e arrasta para baixo quando você terminar de fazer aquela conta de mais, que ele vai dar os outros resultados, tá bom? Essa é a frequência acumulada aqui, ok? Vamos agora para a próxima. Tá bom, então o próximo aqui que a gente vai fazer vai ser a frequência relativa. Então vamos lá, frequência relativa. Eu deixei um esboço aqui do que a gente vai fazer, né? Do que a gente vai aprontar, só para vocês terem uma ideia do cálculo que a gente vai fazer. Então o cálculo é esse aqui, ó, frequência absoluta, esse daqui. Ah, por que eu não posso pegar isso, né? A mesma coisa? Só que o de baixo não é. Lembrando que quando você faz de um, você arrasta para baixo para fazer o restante, tá? Porque você precisa do cálculo de todos aqui, ó, de todas as frequências, ok? Então a gente vai pegar a frequência absoluta aqui. Então a frequência absoluta multiplicado por 100 dividido pelo número de dados. A gente já tem um número de dados que é 1555, certinho? Isso aqui basicamente é para calcular a porcentagem da frequência, ok? Lembrando, aqui a gente vai ter que usar a frequência absoluta vezes o 100 entre parênteses, porque esse cálculo tem que ser feito primeiro, tá bom? Então tudo que está entre parênteses ele é calculado primeiro, na ordem aí da equação da matemática, tá bom? Claro que tem outras ordens, né, que são primeiras do que o parênteses, mas nessa lógica aqui onde você tem multiplicação e divisão, quem é calculado primeiro é o que está entre parênteses, tá? Então vai ser frequência absoluta vezes 100, depois que deu o resultado aqui, ele vai dividir o resultado que deu nisso aqui pelo número de dados. Aí ele dá a frequência relativa, certo? Aqui eu escrevi. Agora vamos ver como é que fica. Eu vou tirar um pouco o zoom, tá? Vamos ver como é que fica na hora do vamos ver. Eu vou pegar os dados aqui que eu tinha feito, né, todos eles, e vou jogar um pouco mais para lá, para vocês não ficarem um pouco perdidos. Eu vou jogar bem mais para cá, no caso. Vou jogar bem mais para lá só para ficar melhor, viu? Aqui, ok. Deixar assim. Aqui eu posso passar para cá. Bom, tá aqui. Como que vocês vão fazer essa frequência aqui relativa? Então, primeira coisa que você vai precisar é da frequência absoluta, ok? Então, vamos lá apertar igual aqui na relativa. Igual, frequência absoluta, só que antes de eu colocar a frequência absoluta, eu vou abrir o parênteses, tá? Então, igual, abre o parênteses, pega a frequência absoluta, que no caso é 257, multiplica, vamos lá, multiplica por 100, ok? Fecha o parênteses, fechei o parênteses, divide, botão de dividir, pelo número de dados, tá aqui o número de dados, ok? Outro ponto, lembra que eu falei que todas as vezes que você coloca um tipo de célula e você quer que ela permaneça ali, aí você tem que travar. Neste caso, o cálculo vai ser o mesmo para todos os de baixo.
Única coisa que vai mudar esse valor aqui, ó, que é a frequência absoluta. A frequência absoluta ela tem que fazer o cálculo, ó. Nessa linha aqui está fazendo o cálculo de frequência absoluta, que é o 257 vezes 100 dividido por 1555. Já o de baixo, ele é outro número, não é 257, ele é 514. Então, ele tem que fazer um cálculo, a mesma coisa, tá? De cá para cá é a mesma coisa. O único que vai mudar é esse aqui, ó. Tá? Nem esse L6 aqui, que é o 555, muda. Então, neste caso, eu vou ter que travar, porque se eu não travar, o L6 vai descer também. Vamos mostrar aqui para ver o que acontece, ó. Deu esse resultado, tá bom? Vou pegar o quadradinho verde aqui e arrastar ele para baixo. Olha lá, já deu um tanto de erro aqui. Ok? Vamos ver certinho o erro. Ó, dou 2 cliques. É isso que a gente precisa fazer. Tá certo esse cálculo. Não está errado. Agora vamos ver o de baixo. E 12 tá correto. Ele tem que vir para o 514. Mas olha esse L7 aqui. Olha onde ele está indo. Ele está pegando 12. Ele não pode pegar o 12. Ele tem que ficar aqui no 1555. Ele não pode descer. Vamos olhar o de baixo. Olha lá, novamente. Aqui está correto. Ó, ele desceu para o 120. Ele pode descer. Ele tem que pegar e fazer o cálculo com todos esses dados aqui, ó. Menos o 0, né? Ele tem que fazer o cálculo com todos esses daqui. Ele está certo. Aqui está certo. Está tudo correto. Mas o L8 tem que ficar no número de dados. O cálculo é com o número de dados aqui, ó. Esse é o cálculo. Ele não pode descer para intervalo. Aqui ele está pegando intervalo. Então tá errado. E os de baixo que dá esse problema aqui é porque tá pegando nada. Então tá meio que dividindo um resultado que deu aqui por nada, tá? Por isso que ele não dá nenhum valor. Ok? Acho que eu fui claro nessa. E vamos consertar no primeiro. Se o primeiro tá certo, é nele que a gente conserta. Então tá toda certa a conta. Então no L6, para ele não descer que nem estava acontecendo, a gente aperta o F4 para travá-lo. Travamos o número de dados. Agora ele não desce. Vamos ver se vai consertar o problema. Ó. Consertou o problema. Vamos lá. L6 permaneceu. E 11. Ok. O de baixo. Opa, perdão. De baixo. L6 permaneceu. E 12. 514. Então tá dando tudo certo. Ele tá descendo normalmente e o número de dados ficou coladinho ali, ó. Ele não sai. Deu certo. É isso a frequência relativa, tá bom? Então esse é o cálculo da frequência relativa. Indico que anotem, tá? Porque esse cálculo aqui é um pouquinho enjoadinho de fazer, ok? Então vamos lá. Próximo aqui. Tá, o próximo aqui que a gente vai fazer é a frequência relativa acumulada. Então a gente já fez a frequência relativa. Agora a gente vai fazer a frequência acumulada. A frequência relativa acumulada. Nomezinho. Vamos lá. Então vou escrever aqui só para ficar melhor a visualização. Pronto, tá aqui, frequência relativa acumulada, ok? Como é que faz a frequência relativa acumulada? Da mesma forma que você fez a frequência acumulada. Então a gente fez a frequência absoluta, certo? E na hora da frequência acumulada, o que foi feito? A gente pegou aqui o 557, né, usando essa fórmula, igual, apertou em cima do 257, apertou Enter, ele já mostra aqui pra gente o valor que está dentro do quadrado ali. Certo? Então esse quadrado aqui, qual que é o nome dele? I11. Quando eu faço igual I11, ele mostra que está dentro do quadrado I11. Entenderam a lógica? E embaixo aqui, a gente fez uma soma. A gente somou o quê? O 557 da frequência acumulada, mais o 514 da frequência absoluta. Então é o primeiro da acumulada, mais o segundo da absoluta. Ok? E assim sucessivamente.
Então ele vai descendo, ó. É o segundo da acumulada mais o terceiro da absoluta. E aí vai. É o mesmo cálculo, mesma lógica. Então vamos lá. Primeira coisa, igual aqui. Pega essa frequência relativa, que é a primeira. Aperta o Enter. Aí a gente vai fazer o cálculo agora. Igual. Qualquer um dos dois, pode escolher se você quer esse primeiro, não importa. Esse daqui mais esse daqui. Ok? Então vai dar esse mais esse, só apertar Enter. E aí pega aqui o quadradinho verde e arrasta para baixo. Pronto. É isso. Tá feito, tá bom? Então a gente conseguiu completar e fazer todos os nossos dados aqui. A gente fez todos os dados que eram necessários fazer. Então a gente ficou livre já de uma grande parte, tá bom? Eu vou diminuir aqui as coisas, só para ele não ficar tão distante. E eu consegui dar o zoom, tá? Porque tem pessoas que não enxergam tão bem assim uma letrinha miúda. E outra que a qualidade aqui que eu tava gravando, que eu vi no primeiro vídeo, não tava tão boa assim. Então eu meio que deu uma... Vamos ter que dar uma analisada para ver se dessa vez a qualidade do vídeo vai ficar boa, tá? Ah, eu não posso... Eu não podia fazer isso, né? Eu vou fazer mais pra não ter problema. Ok, então tô só ajeitando aqui só para melhorar a visualização, para me conseguir dar o zoom, tá? Vou deixar isso daqui tudo com gráfico. Gráfico não, né? Com borda. Só para melhorar. E isso aqui mescla. Ok. Então tá aí. O primeiro gráfico que a gente vai fazer, né? Que eu só acompanhar aqui, que esse eu não lembro de cor certinho. Vou dar uma olhada ali e já volto. Tá, lembrei aqui, então vai ser o da frequência relativa, ok? Só que ele vai ser um gráfico de histograma. Então como é que a gente vai fazer? Seleciona aqui toda a frequência relativa. Então selecionou tudo. A gente vai apertar aqui no botão inserir aqui em cima, ó, botão inserir. Ok. Vamos vir aqui em gráficos. Só vir aqui em todos os gráficos e é esse aqui, ó, primeiro aqui. Se vocês notarem, na hora que eu vim aqui em gráficos, ele já aparece aqui como primeiro, tá? Se ele não aparecer, aí vem todos os gráficos e vem colunas. Então é o gráfico de coluna aqui que a gente vai pegar, ok? Coluna agrupada. Só apertar OK, tá aí feito o nosso gráfico. Esse é o gráfico. Só que tem um porém, né? Como eu sou um pouco mais perfeccionista, tá vendo que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Ou seja, são as 12 classes. Só que eu não quero que ele apareça as 12 classes. Eu quero que apareça o valor que eu estou analisando. O que eu estou analisando aqui? Eu estou analisando o máximo dos intervalos. Então é o máximo dos intervalos que está sendo analisado. Então eu posso pegar ele e jogar aqui dentro. Como que eu faço isso? Clica com o botão direito em cima do gráfico, né, o direito do mouse. Vem aqui em selecionar dados. Aí nessa parte aqui, ó, tem o editar dessa parte. Esse aqui é o eixo horizontal. O de cá vai ser a legenda. No caso eu quero mexer com o eixo horizontal. Vamos lá. Eixo vertical é onde está esses valores aqui, certo? Que seriam meio que as barras. Então esse é o eixo vertical. O eixo horizontal é essa parte aqui de baixo, ok? Então vamos lá. Editar aqui. A gente vai pegar qual que a gente quer trocar. Então quero trocar para esses daqui, ó. Que no caso é a máxima dos intervalos, tá bom? Apertei OK e aperto OK de novo. E aí ele me mostra que cada coluna tem o seu valor. Então essa coluna é 1701, essa coluna é tal, e é tal e tal. Então eu coloquei a máxima desses intervalos aqui para estar representando essas colunas, ok? Esse aqui é o gráfico de histograma feito e produzido, tá bom? Vou deixar ele aqui embaixo, um pouquinho para escanteio. Vamos para o próximo gráfico. O próximo gráfico vai ser o de linhas, ok?
Só que ele tem eu posso fazer ele de duas maneiras. A primeira maneira aqui, ó, selecionando aqui frequência relativa acumulada, eu venho aqui em inserir, vamos lá em linhas, né, gráficos recomendados, ele já está até ali, mas eu vou vir aqui em todos os gráficos, linhas, aí eu posso pegar essa primeira ou essa daqui com marcador. Eu vou escolher com marcador só porque ele destaca melhor, melhorzinho. Pronto, com marcador. Tá aqui feito o gráfico de curva, né, que é curva de frequência. Tá aí feito o gráfico. Então eu vou fazer o gráfico de novo aqui só para vocês entenderem. Seleciona o que você quer. Se você apertar, só apertar aqui, aí o gráfico, ó como é que vai sair, ó. Ó como é que visualiza o gráfico, ó. Ó como é que o de linha sai, ó. Ó o tamanho da de linha. Você apertou em um comando só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que tiver pra lá, ó. Ele pega tudo. Tudo que tiver pra lá. Então vai dar um erro muito grande. Então seleciona tudo que você quer colocar no gráfico. Eu quero colocar no gráfico tudo isso aqui. Então seleciona tudo, vem em gráficos recomendados, todos os gráficos, linhas. Aí você pode pegar aqui linhas com marcadores. E é só apertar OK. Tá feito aí o gráfico de linhas com marcadores. Certinho? Se eu quiser fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, né, que é basicamente colocando as máximas dos intervalos aqui, eu posso fazer aqui também. Então é só clicar com o botão direito em cima do gráfico, vir aqui em selecionar dados é o nome, vou vir nesse botão chamado editar, vou pegar aqui a máxima desses intervalos, é só apertar, segurar e arrastar para selecionar todos esses intervalos. Aperto OK, aperto OK novamente, tá feito aí, ok? Só que aí tem outra forma da gente fazer esse gráfico aí, eu vou deixar ele um pouquinho para escanteio aqui, tá? Seleciona toda a frequência acumulada, né, que a gente vai fazer ele invertido agora. Toda a frequência acumulada, dá o Ctrl C, né, Ctrl C, ou se você preferir, pode clicar com o botão direito e apertar copiar, tá bom? Qualquer forma funciona. Vem do lado dele aqui e a gente vai colar ele, só que de uma forma especial, tá? É um colar especial, porque se eu só copiar e colar, ele vai pegar a fórmula que está aqui dentro. E eu não quero que ele venha com fórmula, eu quero que ele venha sem fórmula, para não dar problema. Porque se ele vier com fórmula, não tem como eu copiar, que ele vai pegar a referência da fórmula que foi feita, e aqui vai dar zero o valor, ou vai dar um valor negativo muito grande. Então, para isso não ocorrer, a gente vai fazer uma cola especial para ele vir sem fórmula, tá bom? Então, ó, eu já copiei, certo? Agora a gente vai colar. Como que cola? Tem aqui o botão de cima, só que eu não vou usar esse botão de cima. Eu vou clicar com o botão direito. No botão direito eu tenho esse daqui, ó, que é em opções de colagem eu tenho o segundo, que é esse 1, 2, 3. Viu esse 1, 2, 3? É só apertar. Acabou. Tá vendo que aí o número aqui, ó, se eu der 2 cliques no número, é um número mesmo, ele não tem nenhuma fórmula. Diferentemente, se eu apertar de cá, ó, dou 2 cliques, aí tem uma fórmula lá dentro, entende? Ok, próximo passo, seleciona tudo isso daqui, ok? Vamos aqui em cima em classificar e filtrar, esse botão. E vamos classificar do maior para o menor. Essa parte preste bastante atenção porque ela requer muita atenção. Expandir células, se você simplesmente só classificar com isso daqui selecionado, você vai bagunçar tudo, porque expandir célula ele vai fazer basicamente essa inversão em todos os dados que tiverem grudados nele. Então vai ser para essa, para esse, então tudo vai ficar do maior para o menor. A gente só quer que esse daqui fica do maior para o menor. Então eu vou selecionar esse de baixo, ó. Continuar com a seleção atual. E é só apertar classificar. Pronto, aí ele inverte aqui. Ele deixa do maior para o menor. Ok? E é só fazer o gráfico, inserir aqui, né, de novo.
gráficos recomendados, todos os gráficos, pega aqui linhas com marcadores e aperta OK. É o mesmo gráfico, a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que eles são invertidos. Segundo o que o professor explicou, tem aplicações diferentes para cada tipo dele, tá? Então, o cálculo de uma fórmula você vai fazer uma análise diferente, ele ao contrário vai fazer de outra análise diferente, e aí vai depender do que você quer trabalhar. Da mesma forma que os outros, clico com o botão direito em cima do gráfico, selecionar dados, editar e pega aqui a máxima dos intervalos e é só apertar Enter. Acabou, só apertar OK. Tá feito aí também mais um gráfico. Então,